E o assunto de hoje é gamela. Você sabe como fazer uma? Sabe por onde começar ou que ferramentas utilizar? No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para você mesmo fazer a sua. Vem comigo! Diferente da tábua de corte, a gamela não precisa estar com a superfície perfeita para você começar o trabalho. Pelo menos a parte de baixo precisa estar nivelada no resultado final, mas para início você só precisa ter uma superfície de madeira. Um dos primeiros passos e talvez um dos mais importantes no início do projeto é você fazer um rascunho na peça. É esse rascunho que vai dar um direcionamento para o restante do trabalho. E é muito importante que você faça esse passo, porque às vezes a gente imagina uma coisa, mas quando a gente passa para o papel é outra coisa totalmente diferente. Então você precisa desenhar na peça para você ver se o desenho que está na sua cabeça está combinando com a peça. Feito isso, agora o próximo passo é pegar as ferramentas e começar a fazer o trabalho. Mas que ferramentas utilizar? Bom, galera, eu utilizo dois tipos de discos, o disco de corrente e o disco de pastilha. Qual que é a diferença deles? Nada mais é do que a área de contato. O disco de pastilha, ele come muito mais material do que o disco de corrente. Ou seja, se você quer fazer uma peça muito maior, que demore menos tempo, aí você pode optar pelo disco de pastilha. Agora, se você quer fazer peças pequenas, que sejam mais finas, delicadas, até para fazer um acabamento ali na lateral, é ideal que você escolha o disco de corrente pelo fato da área de contato ser um pouco mais fina. Tanto um quanto o outro estão disponíveis no site da Cupir de Aço. Lá no site você encontra uma variedade de produtos, não só para fazer gamela, eu já mostrei várias vezes aqui para vocês. Você encontra discos, encontra lixa também, então tem muita coisa para o seu trabalho. E uma coisa que eles fizeram lá que achei muito legal, é que muita gente que chega no site, às vezes fica totalmente perdido, não sabe o que comprar. Então eles criaram kits para facilitar a sua vida na hora de fazer seu projeto. Então, por exemplo, se você quer fazer uma gamela, ele já tem um kit preparado para esse tipo de trabalho. Se você quer fazer uma tábua de corte, ou então somente lixar uma peça, ele já tem também um kit para esse tipo de trabalho. Então eles facilitaram muito a vida de quem está chegando do zero e está buscando aí informação e não quer comprar coisa que não vai utilizar. Esse disco você encaixa na sua esmerilhadeira, lembrando sempre de utilizar a capinha de proteção e, além disso, para esse trabalho é importante utilizar luva e camisa de manga comprida, porque sai muito material dali. E esse material que sai são pedaços de madeira que, se pegar na sua pele, acaba ferindo. Então, para evitar isso, você utiliza todos os EPIs necessários para esse tipo de trabalho. Bom, feita a marcação e agora com a ferramenta certa, é hora de começar o trabalho. Aqui eu vou dar uma dica bem legal para você que está começando e ainda não tem muito jeito com a ferramenta. É melhor você fazer de lado, porque assim você acaba tirando mais material e economizando mais no tempo. Mas isso vai depender muito do jeito que você gosta de trabalhar. E você só vai saber disso ao longo do tempo, à medida em que você for fazendo, criando peças, fazendo gamelas, você vai ver qual que é o melhor jeito de trabalho para você. Eu gosto de trabalhar desse jeito, tá? Com a ferramenta mais indo de lado, com a lâmina de lado. Eu acho que fica melhor. Mas eu já fiz a experiência também, já fui com a lâmina para frente e para trás, também dá super certo. Mas como eu falei, isso daqui vai de pessoa para pessoa e de trabalho para trabalho. Então, dependendo do que você for fazer, você adapta aí a melhor maneira de utilizar a ferramenta. Bom, galera, finalizada essa parte de cavar a madeira, agora você vai passar para o próximo passo, que é o quê? Fazer o arredondamento. Você faz isso utilizando os discos de aço. Ou você pode utilizar o disco côncavo ou então o disco cogumelo. Para que serve isso daqui? Então, como vocês podem perceber aí, com o disco de pastilha acaba ficando muito pedaço de madeira. Então, para retirar esse excesso e deixar com uma camada bem lisinha, você não entra logo com a lixa. Você vai fazer um leve desbaste aí com o disco de aço e também já vai aproveitar o mesmo disco para fazer o arredondado dos cantos. E depois que você fizer isso, que você vê que a superfície está bem lisinha do jeito que você quer, aí sim você troca para o processo de lixamento. Enquanto isso, você vai utilizar os discos de aço. Agora que já foi finalizado esse processo de fazer aquele lixamento para deixar a superfície bem lisinha, o próximo passo é fazer o lixamento. Como que você vai fazer isso, sendo que eu tenho uma superfície arredondada? Bom, galera, aí vai entrar a utilização
da boina de polimento, que é esse material aqui, que é feito de aço também por dentro, mas ele é revestido com EVA e com couro. Nesse couro você aplica uma camada de cola de contato e aí você vai aplicar uma camada também na lixa. Você vai aguardar aí uns 10 ou 15 minutinhos e você vai grudar a lixa nessa boina e aí ela já vai estar pronta para fazer o polimento. Nesse caso, em relação ao lixamento, funciona igual às outras peças. Você vai aumentando os grãos, cada vez que você aumenta, a peça vai ficando mais macia. Então, toda vez que você for trocar o grão da lixa, você precisa retirar a lixa da boina de polimento e aí você faz o mesmo processo de passar a cola de contato e grudar a lixa novamente. Você só não vai fazer isso se você tiver várias boinas na sua oficina, mas se você tiver pouca, você vai ter que passar por esse processo. Dica importante, se você vai aplicar resina epóxi na sua peça, você não precisa chegar num lixamento muito alto. Basta você chegar ali até a lixa 200, no máximo a lixa 320, que já é um acabamento suficiente para você fazer a aplicação do porcelanato líquido, tá bom? Agora, se você vai fazer a finalização com óleo mineral e cera de abelha, aí sim eu aconselho que você chegue pelo menos até a lixa 1000. Galera, essa peça aqui é uma bolacha que foi feita de tronco de mangueira e é uma peça dupla face, em que um lado vai ser tábua de corte, inclusive eu já ensinei a fazer essa peça e no vídeo anterior eu vou deixar o link aqui na descrição para quem não assistiu, e desse outro lado vai ser gamela. Quem gosta de fazer muito esse tipo de trabalho é o meu amigo Cláudio Fernandes. Ele ensina muita coisa no canal dele também. Eu já aprendi muito com ele e agora vocês também estão aprendendo não só comigo, como também vocês podem ter a oportunidade de aprender com ele. Ele sabe muita coisa sobre peças rústicas e ele gosta de fazer esse aproveitamento da tábua. Por quê? O cliente que compra uma tábua, na verdade, não está comprando uma tábua, ele está comprando logo duas. Por quê? Você faz 2 trabalhos em uma única peça. Você já aproveita a peça para fazer esses 2 tipos de projetos diferentes. De um lado você utiliza para tábua de corte e do outro você utiliza para gamela. Então eu estou adotando esse método também para o meu trabalho, está dando super certo porque o cliente fica muito satisfeito em levar 2 peças em uma, fora que fica um trabalho muito legal. E essa peça não vai ser finalizada agora, porque eu vou fazer a aplicação de resina epóxi, inclusive isso é conteúdo para os próximos vídeos, tá bom? Já fiquem atentos. Galera, agora vai me dizer se esse trabalho é difícil. Não é difícil, gente. Eu mostro um jeito fácil para vocês, tendo a ferramenta certa, já falei isso várias vezes aqui no canal. Tendo a ferramenta certa e com uma boa criatividade, você vai criar peças lindas, incríveis e peças únicas, agregando aí valor ao seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários, tá bom? Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do vídeo e recomenda esse vídeo para mais pessoas que estão entrando nesse ramo da marcenaria, que estão gostando desse universo e estão se descobrindo ainda, porque a marcenaria não é só bolacha de madeira, tem muita coisa e eu mostro um pouco aqui no canal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau! Ah, galera, antes de finalizar o vídeo, já queria deixar um lembrete aqui para vocês. Para quem não sabe, eu tenho uma loja online, tenho um site que eu criei aqui justamente para vender as peças que eu produzo para cá para os vídeos. Galera, são peças únicas que nesse mês de maio, que é o mês do meu aniversário, todos vocês irão ganhar um presentão de mim, que é o quê? Não só o frete grátis para várias regiões do Brasil, como também desconto em várias peças que estão no site. Então, galera, corre que dá tempo. Vai ficar o mês todo. Se você não pode comprar agora, não se preocupa, você pode comprar até o final do mês. Só que, gente, são peças únicas. Então, se você gostar de uma peça e aquela peça for vendida, infelizmente não tem outra. Então, se você quer um produto feito por mim, corre para o site para ver todos os produtos e já garantir o seu. Beijo! E até o próximo vídeo.